Guten Morgen, wie geht's? Bom, meus amigos, saúde a todos, muito bom dia. Meus amigos, dando sequência nesse material, eu já havia no material anterior, nos materiais anteriores, em Seja de Verdade, relatando, trazendo para vocês as convocações de Brasil, as convocações da Argentina e do Uruguai. E agora, neste exato momento, vamos tentar trazer para vocês as convocações do pessoal da Europa. Sim, meus amigos, os autores da Europa, com a seleção da Alemanha, com a seleção da França, da Inglaterra e da Espanha. É isso, meus amigos. Não podemos deixar de descuidar, não podemos deixar de tratar dessas seleções que prometem serem os prováveis termômetros desta Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, que inicia dentro de algumas horas. Antes de mais nada, antes de começar esse material, tá? Agradecendo aos novos inscritos, às novas inscrições no canal. Meus amigos, e logo após o término dos trabalhos do jogo de abertura Qatar e Equador, o sorteio da Al Hilal, é onde a gente vai saber para onde vai essa bola, tá ok? Para onde vai essa bola? Onde que a jornada vai começar para quem for premiado nessa premiação, nesse sorteio. Espero que dê tudo certo e acredito que tem tudo para ser algo assim bem interessante e com a ideia de fazer algo muito bacana. Ok, meus amigos? Então, rápidas considerações. Como é que eu faço para participar? Ainda dá tempo, beleza? Ainda dá tempo. Primeiro passo, inscreva-se no canal Acrisio Neto no YouTube. O segundo passo, ativar as notificações. O terceiro passo, deixar o seu like. E o quarto passo, escrever, digitar na aba, na caixa de texto onde tem comentários, você vai digitar a hashtag, o Jogo da Velha, Acrisio Neto comenta. Ou até soletrar ACRIZIONETTO comenta. Valeu, meus amigos? Sem mais delongas, vamos aqui tentar falar um pouco com vocês acerca da convocação da seleção alemã, da Die Nationalmannschaft. Sim, meus amigos, sou quem vos fala, sou o Acrisio Neto, nascido na República Federativa do Brasil, aos 24 de janeiro de 1986, mas um camarada que nutre algo especial pela seleção alemã, pela Die Nationalmannschaft. Algo que talvez eu não sei explicar, mas é algo que nutro desde meados de 1993. Meus amigos, nós estamos falando de uma seleção tetracampeã mundial, campeã em 1954, famoso, o Milagre de Berna, das Wunder von Bern, 1954, 1974, 1990 e a mais recente em 2014, quando a Copa foi disputada aqui no Brasil. Depois foi mais 4 vezes vice-campeã do mundo. Em 1966, naquela polêmica Copa, onde a Inglaterra venceu, aqueles gols, aquelas marcações para lá de polêmicas e que ainda hoje resvala, ainda hoje reflete um total descontentamento. Mas enfim, vice-campeã em 66, 82, 86, ano em que nasci, a Alemanha perdeu aquela final para a Argentina no México, uma Copa que poderia ter sido realizada na Colômbia, mas não foi por conta da guerrilha, da guerra civil que a Colômbia estaria enfrentando. E o México foi o plano B, e o México mais uma vez sediou aquela Copa. Sediou uma Copa pela segunda vez. A primeira em 1970, quando o Brasil foi tricampeão do mundo, aquela seleção fantástica, contra a Itália. O Brasil venceu por 4-1. E em 2002,
A Alemanha vice-campeã contra a seleção brasileira em Yokohama, aos 30 de junho de 2002. Foi terceira em 34, em 70, em 2006, onde a Copa do Mundo foi realizada na própria Alemanha, e em 2010 na África do Sul. E uma vez chegou na quarta colocação em 1958, ano em que a seleção brasileira chegaria à sua primeira conquista de Copa do Mundo naquela final contra a Suécia. E 2018, meus amigos, essa Alemanha, que atravessa em ser de verdade um processo de reconstrução, vivendo essa transição ainda do técnico Joachim Löw. Joachim Löw dirigiu essa seleção alemã na Copa do Mundo de 2010, na Copa de 2014, quando a seleção alemã apresentou aquele futebol vistoso, aquele futebol atrativo e que sagrou-se tetracampeão mundial em solo do Piniquim, aqui no Brasil. 2018, a última Copa de Joachim Löw, onde a Alemanha em ser de verdade experimentou em ser de verdade a maldição das Copas. A maldição das Copas. Por que eu digo isso, meus amigos? Rápidas considerações. O que acontece? Em 1998, a França foi campeã do mundo. Em 2002, experimentou a queda, já na fase de grupos. Em 2006, a Itália foi campeã do mundo em 2006 na Alemanha e em 2010 cairia também na fase de grupos na África do Sul. Em 2010, a Espanha foi a campeã do mundo naquela final contra a Holanda e em 2014, no Brasil, experimentaria cair na fase de grupos. Em 2014, a Alemanha, campeã do mundo contra a Argentina naquela final, a Alemanha em 2018 inauguraria a sua jamais a Alemanha cairia numa fase de grupos. Experimentou isso em 2018. E é justamente partindo deste 2018, a França, campeã em 2018, será que a França vai experimentar outra maldição destas agora em 2022? A conferir, meus amigos, a conferir. O fato é que essa seleção alemã, ela atravessa um processo de reconstrução, sai, a transição, sai Joachim Löw com seus belos serviços prestados, levou essa Alemanha para o tetracampeonato mundial em 2014 e teve seu último trabalho, a sua última participação foi na Eurocopa em 2021, ano passado, meus amigos, quando a Alemanha parou contra a Inglaterra nas quartas de final, onde a Inglaterra venceu a Alemanha por 2-0 em Wembley. Depois, a Inglaterra chegaria à decisão e perderia nos pênaltis para a Azzurra. A Itália foi campeã da Euro e, curiosamente, meus amigos, quis o destino que a Itália esteja fora de mais uma Copa do Mundo. Meus amigos, sem mais delongas, vamos tratar aqui da convocação de Hansi Flick, o cara que é vitorioso pelo Bayern de Munique, logo após a conquista do Bayern de Munique, provavelmente em meados de 2020, quando o Bayern de Munique venceu uma final contra o PSG. Hansi Flick era o treinador daquele Bayern de Munique e após o título, automaticamente já se credenciou e tenta dar novos rumos para um processo de reconstrução da Die Nationalmannschaft. Então, vamos lá. Goleiros: Manuel Neuer, do Bayern de Munique, cria do Schalke, tá? Manuel Neuer é um cara que dispensa comentários, considerado um dos maiores goleiros em atividade, um dos melhores goleiros em atividade no futebol no mundo, tá? Dispensa comentários, campeão do mundo em 2014, faz uma temporada bastante regular no Bayern de Munique, titular provavelmente indiscutível. Ter Stegen, do Barcelona, e Kevin Trapp, do Eintracht Frankfurt. Kevin Trapp,
inclusive campeão com o Eintracht Frankfurt da última Liga Europa, no caso, ainda este ano. O Eintracht Frankfurt foi campeão e Kevin Trapp como seu goleiro. Portanto, no gol, provavelmente aí não há contestações, não há dúvidas, são 3 nomes indiscutíveis nessa relação de Hansi Flick. Defensores, aqui meus amigos, aqui possivelmente já há sim um nome, digamos que levanta alguma contestação. É o caso de Bela Kotchap. Bela Kotchap, na verdade, é um cara, né, que já faz parte, né, desse novo ciclo da seleção alemã. Suas atuações no Southampton agradaram Hansi Flick e por isso figura nesta convocação da seleção alemã, que, por que não? Apesar de não estar fazendo melhores jogos, com um futebol tido como pouco convincente, pouco atrativo, mas, meus amigos, trata-se da seleção alemã. Jamais duvide da Alemanha, jamais duvide da Alemanha, ok? O fato é que Bela Kotchap, posso afirmar, Bela Kotchap do Southampton estaria substituindo nada mais, nada menos que o campeão mundial em 2014, tá? Mats Hummels, meus amigos, só ele, Mats Hummels. Hummels, que eu posso afirmar, um baita zagueiro, altamente técnico. Posso afirmar, quando estive, aliás foi a minha primeira experiência como espectador num jogo de Copa do Mundo FIFA. Sim, meus amigos, aos 16 de junho de 2014, eu estava lá na Roma Negra, na Arena Itaipava, Fonte Nova, para ver essa Alemanha trucidar com a seleção de Portugal por 4-0. E vi o segundo gol, foi até um gol de cabeça de Mats Hummels. Subiu bonito e cabeceou firme para anotar o segundo gol da seleção alemã, que venceria a seleção de Portugal na estreia por 4-0. É isso, meus amigos. Fato é, Bela Kotchap provavelmente aí substituindo Mats Hummels, que era apontado por especialistas como um nome de ausência nessa convocação. Portanto, Bela Kotchap do Southampton, Matthias Ginter e Christian Günther, ambos do Freiburg, Thilo Kehrer, cria do Schalke e que hoje faz atuações convincentes no West Ham, atuando na Premier League. Lucas Klostermann e David Raum do RB Leipzig também fazem atuações, fazem temporadas, uma temporada regular na Bundesliga pelo RB Leipzig. Antônio Rüdiger do Real Madrid. Meus amigos, esse zagueiro é apontado pela crítica, por especialistas, tá? VSR, Rafael Oliveira, esses caras são verdadeiros expoentes do jornalismo, né, do jornalismo esportivo nacional, né? São caras, verdadeiros expoentes, caras que entendem muito do assunto, apontado talvez como um dos melhores zagueiros no futebol atual, no futebol mundial no momento. É apontado zagueiro do Real Madrid, um cara que é campeão da Liga dos Campeões, tá? Portanto, um zagueiro indiscutível e que faz muito jus, né? Faz parte do ciclo desde Joachim Löw e agora com Hansi Flick. Deve ser um dos xerifes dessa defesa alemã. Temos Nico Schlotterbeck, atua no Borussia Dortmund, e Niklas Süle, ele que estava no Bayern de Munique e agora defende os aurinegros do Borussia Dortmund. Também um nome indiscutível e que cada vez mais praticando atuações convincentes, um cara que não só ele atua como um zagueiro, bem como pode sim atuar nas laterais. Aí vamos, meus amigos, para os meio-campistas e atacantes.
A defesa, né, o Abwehr, né, os homens que cuidarão da defesa, e agora para os meio-campistas, os atacantes. Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, Julian Brandt. Vocês lembram? Vocês lembram naquele jogo, naquele emblemático jogo contra a Suécia, na Copa do Mundo FIFA Rússia 2018? Aquele cara que deu aquela bola na trave, fora depois aquela pressão absurda da seleção alemã em busca do gol para se manter viva, com chances de classificar, de avançar, né, às oitavas. A Alemanha venceu a Suécia naquele jogo emblemático, aquele gol do Toni Kroos, né, no final, um apagar das luzes na bacia das almas, com aquela falta magistral, né, convertida por Toni Kroos, tá? Toni Kroos, que aposentou-se, né? Aposentou-se da seleção alemã, certamente faz muita falta, mesmo atuando em alto nível pelo Real Madrid, meus amigos. Mas o fato é, a Alemanha, os seus homens, né, de meio campo, Karim Adeyemi, Borussia Dortmund, Julian Brandt, Borussia Dortmund, Niklas Füllkrug, esse é um atacante, vem se destacando demais no Werder Bremen, recém-agresso, né? Esteve disputando a Bundesliga na segunda divisão e faz uma temporada sensacional, sem precedentes no Werder Bremen, fazendo muitos gols, sendo um cara decisivo e muito letal no ataque. Serge Gnabry, do Bayern de Munique, dispensa comentários. Leon Goretzka, cria do Schalke, tá? Um meio de campo inteligente, um meio campista inteligentíssimo. Ele consegue organizar, né, esse meio de campo, criar, propor jogadas de efeito muito interessantes, com muita velocidade, precisão, qualidade no passe, no toque de bola, tá certo? É apontado como um dos cérebros dessa seleção alemã. Mario Götze, sim, meus amigos, o herói da conquista em 2014, aquele cara que fez o gol na prorrogação e que deu o quarto título, né, a quarta Copa do Mundo para a seleção da Alemanha, no Maracanã, está de volta à seleção alemã. Chamado, né, por Hansi Flick, faz atuações, tem uma temporada considerada regular, né? Mario Götze atualmente no Eintracht Frankfurt, portanto está no ciclo, está nessa convocação e quem sabe poderá brigar para tentar levar essa Alemanha, ajudar essa Alemanha, né, quem sabe a buscar o pentacampeonato mundial, e até, se isso ocorrer, empataria com o Brasil, tá, nesta Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, já que em 2022 foi uma missão falha. Tudo deu errado, tá? Então, Mario Götze, do Eintracht Frankfurt, Ilkay Gundogan, do Manchester City, Kai Havertz, a torcida do Palmeiras sabe muito bem. Kai Havertz marcou o segundo gol do Chelsea e que deu o título para os Royal Blues, né, na final do Mundial de Clubes em 2022. Um cara que dispensa comentários, faz uma temporada regularíssima no Chelsea, muito importante no time londrino e na seleção alemã, sem sombra de dúvidas, um cara que dá muita, mas muita qualidade. Jonas Hofmann, do Borussia Mönchengladbach, Joshua Kimmich. Meus amigos, provavelmente este seja o cara da seleção alemã. Provavelmente. Meus amigos, o que é o desafio dessa seleção alemã e passa muito por Joshua Kimmich? Capacitar a posse de bola mais inteligente, tá certo? Sem descuidar isso com as transições muito inteligentes. As transições do meio de campo para o ataque passam pelos pés de Joshua Kimmich e do próprio Leon Goretzka. Esses dois são apontados como cérebro no meio de campo desta seleção alemã.
Ele já foi, né, no caso, eu lembro muito bem, na Euro 2016, na França. Joshua Kimmich possa ser, talvez, um novo Philipp Lahm, tá? Ele atuava na lateral direita, mas agora ele assume mais as funções do meio de campo. É um cara que cria, é um cara que faz as transições do meio de campo para o ataque, tornando essa seleção alemã com um passe de bola mais inteligente, sem se descuidar ao se defender, na chamada transição defensiva. Para esse provável 4-2-3-1, que deve ser a ideia, né? Proposição, o painel tático, aliás, muito bem estudado, muito bem estruturado no painel tático do Leonardo Miranda, painel tático do GE. Até sugiro que os amigos que gostam desse tema deem lá uma lida, né? Com certeza informações preciosíssimas. Portanto, meus amigos, nesse meio campo alemão, Joshua Kimmich, Leon Goretzka provavelmente são os cérebros desta seleção alemã. Temos Joshua Kimmich do Bayern de Munique, Youssoufa Moukoko do Borussia Dortmund. Aliás, com 17 anos, ele pode de algum modo ser mais ou menos o que foi o Pelé na Copa do Mundo de 1958, meus amigos. A conferir. O fato é que suas atuações pelo Borussia Dortmund animaram bastante Hansi Flick e aparece na convocação. Tem feito muitos gols, uma temporada regular no Borussia Dortmund. Thomas Müller vai para a sua quarta Copa. Está presente desde 2010, né? Thomas Müller tenta ser, quem sabe, o novo Gerd Müller, lendário Gerd Müller, tá? Thomas Müller presente em 2010 na África do Sul, em 2014 no tetracampeonato no Brasil e esteve presente em 2018 no fiasco, né, que foi na Rússia. Agora em 2022, Thomas Müller e seus colegas vão tentar pelo menos fazer um melhor desempenho ao que foi apresentado em 2018. Thomas Müller do Bayern de Munique, atuações regulares, é um jogador regular, muitas vezes apontado como uma espécie de falso 9 e que confunde muito as defesas adversárias. Baita atacante, né? Um cara indispensável nesta seleção alemã. Faz muitos gols, inclusive. Muito veloz, habilidoso, inteligente taticamente. Dispensa comentários. Jamal Musiala, também do Bayern de Munique, e Leroy Sané. Sané, também do Bayern de Munique, que não esteve presente em 2018, não foi chamado de última hora pelo Joachim Löw em 2018, mas agora em 2022 terá a oportunidade de disputar a sua primeira Copa do Mundo. Meus amigos, a seleção alemã, a Die Nationalmannschaft, faz a sua estreia no Catar na quarta-feira, aos 23 de novembro, contra a seleção do Japão. Nesse grupo, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão, os especialistas apontam que, se não ocorrerem surpresas, Espanha e Alemanha e Espanha deverão avançar nesse grupo e seguir a sua jornada, a sua saga, para quem sabe chegar à grande decisão aos 18 de dezembro no Catar. Meus amigos, estas eram as considerações a respeito, né, da convocação de Hansi Flick, desta seleção alemã, que vai, por que não, apesar das aparições recentes, né? A Alemanha não se apresentou muito bem, não conseguiu se apresentar muito bem nesse ciclo, principalmente envolvendo a Liga das Nações. Foi até as quartas de final na Eurocopa 2021, caindo para a Inglaterra em Wembley, tá? E apesar de ter sido a primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, líder disparada nas eliminatórias europeias, não teve dificuldades, mas o fato é que essa seleção alemã vem enfrentando dificuldades e não apresentou um jogo convincente
no seu último amistoso de preparação contra a seleção de Omã. Muito criticada, tá? E o fato é que a Alemanha chega ao Catar com alguma desconfiança, mas, como eu disse, jamais duvide da Alemanha. É isso, meus amigos.